Em razão da derrubada de vetos ao pacote anticrime, temos novidades nos crimes contra a honra, mais precisamente no artigo 141, que anuncia causas de aumento de pena para os crimes de calúnia, difamação e injúria. As penas cominadas para estes crimes aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido: 1. Contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação de calúnia, da difamação, da injúria. 4. Contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. E o parágrafo 1º, que era o parágrafo único antes da derrubada dos vetos, parágrafo 1º diz que se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. O parágrafo 2º é exatamente o dispositivo que havia sido vetado. Diz que se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Esse parágrafo 2º foi vetado pelo presidente da República e, acredito eu, corretamente. Por quê? Porque a circunstância do parágrafo 2º já estava abrangida pelo inciso 3. Vejam, este parágrafo havia sido vetado pelo presidente da República para quem? A propositura legislativa, ao promover o incremento da pena no triplo quando o crime for cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, viola o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e a pena combinada, notadamente se considerarmos a existência da legislação atual que já tutela suficientemente os interesses protegidos pelo projeto, ao permitir o agravamento da pena em 1/3, na hipótese de qualquer dos crimes contra a honra ser cometido por meio que facilite a sua divulgação. Então, o presidente da República, ele não só vislumbrou falta de proporcionalidade, como inutilidade no parágrafo 2º, já que este comportamento estava presente na majorante do inciso 3. Rogério, o que pode ser considerado rede social para os efeitos desta majorante? Eu gosto de trabalhar com a resolução 305 do CNJ. Eu acho que ela traz parâmetros interessantes. Estabelece que os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário são considerados os sítios da internet, plataformas digitais e aplicativos de computador ou dispositivo eletrônico móvel voltados à interação pública e social que possibilitem a comunicação, a criação ou compartilhamento de mensagens, de arquivos ou de informações de qualquer natureza. Esta resolução parece um bom parâmetro para a interpretação desta causa de aumento de pena. Tá joia? Mantenha o seu material atualizado. Um abraço. Olá, nós sabemos que o presidente da República vetou vários dispositivos do pacote anticrime, dispositivos, inclusive, que alteravam a lei de execução penal. Esses vetos foram derrubados pelo presidente da República. Eu quero analisar o veto ao artigo 9º-A da LEP. Não só foi vetado o caput, mas também parágrafos do artigo 9º-A, todos alterados pelo pacote anticrime. E esses vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. O artigo 9º, letra A, cuida da obrigatoriedade, uma obrigação para o Estado, identificar o perfil genético de condenados quando ingressam no estabelecimento prisional. O artigo 9º-A, antes do pacote anticrime, previa a obrigatoriedade da identificação do perfil genético do condenado por crime com violência grave contra a pessoa e por condenado por crime hediondo. O pacote anticrime mantém a obrigação de identificação do perfil genético para o condenado por crime com violência grave contra a pessoa e excluiu a obrigatoriedade para crimes hediondos. O artigo 9º-A passou a exigir a identificação do perfil genético para o condenado por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável.
Esse nono A caput havia sido vetado e agora, com a derrubada do veto, volta a ter plena vigência. Então, vejam, não existe mais a obrigatoriedade da identificação do perfil genético para o condenado por crime hediondo. Agora, substituiu-se crime hediondo por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável. Tá ok? Rogério, você falou que é uma obrigatoriedade do Estado. Sim, não é uma obrigação do condenado fornecer o material para a identificação do perfil genético. Ele pode colaborar, mas se ele se recusar, o Estado tem que identificar seu perfil genético por meio de material desprendido do seu corpo. Ah, Rogério, então o parágrafo 8º do 9º A diz que o condenado que se recusa a fornecer o material comete falta grave. Na minha opinião, esse parágrafo é inconstitucional. Está obrigando o condenado a fornecer material para produzir prova contra si mesmo. Eu acho um absurdo. Como eu disse, o artigo 9º A caput havia sido vetado e o veto foi derrubado. O presidente da República também vetou 3 parágrafos do artigo 9º A. Vetou os parágrafos 5º, 6º e 7º. Mas antes de analisar estes parágrafos que foram vetados e os vetos derrubados, preste atenção. O parágrafo 2º diz que a autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. E o parágrafo 4º diz que o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético, por ocasião do ingresso no estabelecimento, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Rogério, lendo principalmente o parágrafo 2º, eu estou achando que essa identificação do perfil genético é para subsidiar a investigação, é isso? Não. Veja, tratando-se na fase de execução penal, esta identificação não serve necessariamente para subsidiar qualquer investigação criminal em curso ou esclarecer dúvida eventualmente gerada pela identificação civil. Tem como finalidade principal abastecer banco de dados sigiloso a ser regulamentado pelo Poder Executivo, e já existe regulamento. A identificação do perfil genético para fins de investigação está na Lei 12.037 de 2009. E detalhe, essa lei 12.037 de 2009 também foi alterada pelo pacote anticrime e determina a exclusão do perfil genético do banco de dados em caso de absolvição ou, no caso de condenação, mediante requerimento depois de 20 anos do cumprimento da pena. Outra novidade foi a criação de um banco nacional multibiométrico e de impressões digitais. Rogério, entendi. Pelo que eu estou percebendo, o pacote anticrime ele acabou trazendo dispositivos que obrigam responsabilidade, principalmente na manutenção desse perfil, principalmente na manutenção desses dados, nesse material. Exatamente. E o presidente da República vetou 3 parágrafos que tinham esta finalidade: trazer um critério de razoabilidade e responsabilidade, sem esquecer da eficiência, no trato desse material. O presidente da República havia vetado os parágrafos 5º, 6º e 7º. E o Congresso Nacional derrubou os vetos. O parágrafo 5º diz: a amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. O parágrafo 6º diz: uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. E o parágrafo 7º encerra alertando: a coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial. Insisto, o presidente da República havia vetado esses 3 parágrafos, o Congresso
derrubou os vetos. São parágrafos importantes para criar uma responsabilidade no manuseio e no trato do material coletado. Tá ok? Espero que você tenha gostado dessa atualização. Um abraço. Sabemos que o Congresso Nacional derrubou uma série de vetos ao pacote anticrime. Um dos vetos derrubado tem relação com o tema inquérito policial. Vamos relembrar alguns assuntos. Primeira coisa, nós sabemos que o inquérito policial é um procedimento administrativo. E por que procedimento administrativo? Diz procedimento administrativo na medida em que muitos dos princípios constitucionais relacionados ao processo penal, em especial ampla defesa e contraditório, não são aplicáveis ao inquérito policial. Nele não se pretende a aplicação de sanção penal. Daí porque princípios vários que estão presentes no processo não se encontram no inquérito. Agora, atenção. Sabemos que havia doutrina enxergando exceção a este entendimento, uma exceção contida no Estatuto do Estrangeiro. Porém, o Estatuto do Estrangeiro foi revogado. Foi revogado pela Lei 13.445 de 2017, Lei de Imigração, e não repetiu o artigo 71 da Lei 6.815, que anunciava uma espécie de contraditório para o caso de expulsão do estrangeiro, a depender do crime cometido. Então, aquele que algum dia enxergou na Lei 6.815 uma exceção, um contraditório, uma ampla defesa no inquérito, essa exceção acabou. A Lei de Imigração não a repetiu. Agora o assunto volta à baila. Por quê? Porque temos o artigo 14A do CPP e tem igual redação no artigo 16A do CPPM, introduzido pelo pacote anticrime, que assegura aos servidores vinculados às instituições dispostas nos artigos 142 e 144 da Constituição, Forças Armadas e agentes de segurança pública que figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional ou missões para a garantia da lei e da ordem, o direito de constituir defensor para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à sua defesa administrativa. Bom, convenhamos, nesse tanto, não tem muita novidade, até porque qualquer investigado pode comparecer no inquérito acompanhado de um defensor. Nesse tanto, sem novidades. Agora, o parágrafo 1º do 14A diz que, para os casos previstos no caput, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório. Claro que citado, uma expressão infeliz, na verdade ele é intimado ou notificado, segundo alguns, até uma expressão mais técnica, para constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da notificação. Esgotado o prazo do disposto no parágrafo 1º, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. O que significa isso? Se o investigado não constitui defensor, eu tenho que ter uma assistência técnica. O 14A quer uma assistência técnica. Se o próprio investigado não constitui defensor, então a autoridade responsável pela investigação deve intimar a instituição a que estava vinculado o investigado para que, no prazo de 48 horas, indique defensor para representá-lo. Então, vamos imaginar um policial militar sendo investigado por morte numa ocorrência policial, letalidade policial,
esse policial é provocado a constituir defensor para acompanhar o inquérito, o policial mantém-se inerte. O parágrafo 2º diz que a polícia militar será provocada a indicar um defensor para representar o policial. Nossa, Rogério, e se a corporação também mantiver-se inerte? Aí o pacote anticrime, quando nasce, diz que a Defensoria Pública fará esta assistência, até fará esta defesa técnica. A Defensoria Pública. E aqui o presidente da República vetou, falando não, a Defensoria Pública não fará este papel. Quem desempenhará este papel nos estados ficou para as procuradorias do estado. E para a União, a Advocacia Geral da União. Porém, o Congresso Nacional derrubou esses vetos, voltando a missão para as defensorias públicas. Olha só, havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a unidade da federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. A indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita a investigação. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Então, estes parágrafos tinham sido vetados, estes parágrafos foram vetados, agora o Congresso Nacional derruba o veto, a missão cai no colo novamente da Defensoria Pública. Rogério, esses dispositivos violam a Constituição Federal, esse 14A do CPP, 16A do CPPM? Eu sempre alerto que já existe voz nesse sentido, de que estes dispositivos violam a Constituição. E por quê? Primeiro, violam princípios da isonomia, pois restringem a garantia neles anunciada somente aos agentes públicos investigados por fatos relacionados ao uso da força letal, em evidente discriminação aos demais servidores da segurança pública investigados por ações diversas. Por que somente o policial investigado por letalidade, na sua missão, é que tem direito a esta assistência técnica, a esta defesa técnica na investigação? E outros policiais investigados por outros crimes, não? Um outro argumento: esses dispositivos violam o princípio da eficiência administrativa, pois dificultam e acrescem de morosidade a investigação de fatos graves. Na verdade, estes fatos deveriam estar submetidos a um procedimento célere e eficiente. Estão burocratizando, isso é um absurdo. Esses dispositivos permitem, ainda que de forma reflexa, uma ampliação ilegítima e temerária da assistência judiciária gratuita. Por quê? Porque não distinguem os níveis hierárquicos dos agentes de segurança investigados. Oficiais, por exemplo, delegados de polícia, vão se beneficiar de assistência jurídica gratuita? É isso? É o que quer a Constituição quando prevê assistência judiciária gratuita? Parece que não. Esses dispositivos ferem as prerrogativas correlacionadas à autonomia do Estado-membro. Está onerando o Estado-membro. Está onerando o Estado-membro. Rogério, entendi argumentos interessantes, mas uma outra pergunta acaba me inquietando, Rogério. Esses dispositivos, eles estão garantindo o contraditório no inquérito? Não. Vejam, prevalece que esses dispositivos não garantem o contraditório na fase do inquérito, que se um dia for criado,
Não pode ser exclusivo do agente ou autoridade de segurança pública, mas de qualquer cidadão. Esses dispositivos asseguram, na verdade, o direito de acompanhar as investigações, podendo a defesa fazer requerimentos que, como qualquer outro, serão apreciados pela autoridade que preside o procedimento oficial. E digo mais, o chamamento do investigado não pode comprometer a investigação. Não fique você pensando que o chamamento do investigado tem que ocorrer no início. De repente, no início, eu preciso realizar diligências que dependem do fator surpresa. Somente a partir de então é que eu chamo o investigado, e mesmo assim, eu posso ter diligências que ainda não estão sendo juntadas aos autos e que ele não terá acesso. Tá bom? Vamos trabalhar fielmente com a súmula vinculante 14. Certo? Esta é a atualização necessária por conta da derrubada dos vetos ao artigo 14A. Espero que você tenha anotado tudo. Um abraço. Olá, o pacote anticrime trouxe várias alterações na lei de execução penal. Algumas alterações foram vetadas pelo presidente da República e o Congresso acaba de derrubar os vetos. Um dos vetos foi ao parágrafo 7º do artigo 112 da LEP. O 112 da LEP cuida do sistema progressivo de cumprimento da pena. Levando em conta a finalidade reeducativa da pena, a progressão de regime consiste na execução da reprimenda privativa de liberdade de forma a permitir a transferência do condenado para regime menos rigoroso, uma mutação de regime, desde que cumpridos determinados requisitos. A progressão será do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Não existe progressão em saltos. Claro, a Lei 12.850 de 2013, Lei das Organizações Criminosas, traz uma exceção, a progressão em saltos como prêmio ao colaborador que já cumpre pena. Mas tirando essa exceção, guardem que não existe progressão em salto. O incidente de progressão pode ser iniciado por determinação do juiz de ofício ou mediante provocação, até mesmo do próprio sentenciado. Vamos relembrar os requisitos para a progressão do fechado para o semiaberto. Essa progressão tem que observar requisitos, começando pela condenação. Tem que haver condenação, ainda que uma condenação provisória, como admite a súmula 716 do STF. Além da condenação, o condenado tem que cumprir parcela da pena. O reeducando para progredir do regime fechado para o semiaberto deve cumprir parcela da pena no regime mais rigoroso, variando esse tempo conforme a natureza do delito e as condições pessoais do beneficiário. Aqui está a maior novidade trazida pelo pacote anticrime. Acabou estratificando, temos estratos para a progressão. Antes do pacote anticrime, a regra era qualquer condenado observar 1/6 do cumprimento da pena. Agora não. Agora temos várias porcentagens que variam conforme o crime e as condições pessoais do reeducando. Bom, o reeducando tem que apresentar bom comportamento. Lembrando que se ele pratica falta grave durante a execução da pena, interrompe-se o prazo para a obtenção da progressão, reiniciando-se a contagem. É uma novidade do pacote anticrime. Rogério, ele tem que cumprir novamente o prazo? Tem que cumprir novamente o prazo. E não se esqueça que praticando falta grave, ele deixou de ter bom comportamento. E quando que ele volta a ter bom comportamento? Com a reabilitação. Quando que se dá a reabilitação? O parágrafo 7º do artigo 112, que havia sido vetado, diz o seguinte: o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. E essa parte final merece críticas. Por quê, Rogério? Vejam, se eu estou para progredir de regime, mas eu pratico falta grave, 0 cronômetro, eu deixo de ter bom comportamento, vou ter que cumprir novamente o lapso e eu vou ter que reconquistar a confiança do sistema, eu vou ter que voltar a apresentar bom comportamento.
Rogério, quando que a pessoa volta a ter bom comportamento? Depois que cumpriu a sanção disciplinar? Não, não. O parágrafo 7º, na sua parte inicial, diz que a reabilitação ocorrerá após 1 ano. 1 ano da falta, após 1 ano. Olha só, o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência da falta. Tá ok? Depois de 1 ano, você já volta a ter bom comportamento. Então, se você atingiu o lapso para a progressão, você já volta a ter bom comportamento. Mas espera aí. A parte final do parágrafo 7º diz que você volta a ter bom comportamento no requisito temporal exigível para a progressão, se o requisito temporal for antes do prazo de 1 ano. Então, se com 7 meses você já adquiriu o prazo para progredir do fechado para o semiaberto, você já passa a ter bom comportamento se não praticou mais qualquer falta. Se o lapso temporal para a progressão for inferior a 1 ano, ele não precisa aguardar 1 ano para reabilitação. Ao fim e ao cabo, convenhamos. Ao fim e ao cabo, convenhamos. Se eu preciso aguardar menos de 1 ano para progredir, e esse prazo é suficiente para que eu tenha bom comportamento, então o que manda é um requisito praticamente objetivo, que é o cumprimento de parcela da pena, que já faz presumir bom comportamento se eu não pratiquei mais nenhuma falta. Se eu tenho que aguardar mais de 1 ano para progredir, o fato de eu já ter cumprido 1 ano, eu estou reabilitado, mas eu ainda tenho que esperar atingir o lapso para a progressão. De qualquer modo, é o lapso para a progressão que vai ditar a regra. Eu estou tornando a progressão algo objetivo e perdendo o sentido dos requisitos subjetivos. O legislador deveria ter previsto um prazo de reabilitação de 1 ano, tinha que aguardar 1 ano. Pronto. Mesmo que o prazo para a progressão fosse antes de 1 ano, enquanto ele não tivesse bom comportamento, ele não ia poder progredir, porque ele ainda não foi reabilitado. Já é assim no livramento condicional. Veja no livramento condicional, ele não tem direito a novo livramento enquanto não cumprir 12 meses a partir da falta. O presidente da República vetou o parágrafo 7º, na minha opinião, vetou com razão. Vejam só as razões que levaram o presidente da República a vetar o parágrafo 7º. A propositura legislativa, ao dispor que o bom comportamento para fim de progressão é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, contraria o interesse público, tendo em vista que a concessão da progressão de regime depende da satisfação de requisitos, não apenas objetivos, mas, sobretudo, aspectos subjetivos. E isso está sendo ignorado. Isso está sendo ignorado. Ele está muito mais preocupado com o requisito objetivo do que com o requisito subjetivo. Tá bom? O Congresso resolveu derrubar o veto. O parágrafo 7º está vivo. Então, agora, no caso de condenado que pratica falta grave, eu zero o cronômetro. Para ele ter nova progressão, ele vai ter que cumprir novamente o prazo. Mas ele precisa ainda cumprir o requisito subjetivo, bom comportamento. O bom comportamento volta após 1 ano, ou volta antes, se o prazo para progressão é inferior a 1 ano. Tá joia? Um abraço. Olá, analisando os vetos ao pacote anticrime derrubados pelo Congresso Nacional, um chama a atenção e tem a ver com a audiência de custódia, ou de apresentação. Sabemos que a audiência de custódia é uma cautela que atende à Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York. No nosso ordenamento, a matéria até o advento do pacote anticrime estava prevista apenas na Resolução 213/2015 do CNJ e em normas internas de tribunais. O pacote anticrime
positivou no CPP a audiência de custódia ou de apresentação. Positivou em 2 dispositivos. No artigo 3º, letra B, parágrafo 1º, e no artigo 310. Porém, o parágrafo 1º do artigo 3º, letra B, foi vetado pelo presidente da República. E ficou somente o artigo 310. E o 310, diferentemente da resolução, só cuida da audiência de custódia na prisão em flagrante. Mas e as outras hipóteses de prisão provisória? E no caso de prisão definitiva, não tem audiência de apresentação? O parágrafo 1º era mais amplo, abrangia todas as espécies de prisão provisória, mas foi vetado. Então, o que nós passamos a ensinar? Que a audiência de custódia, no caso do flagrante, tem dupla finalidade: proteção, tutelar a integridade física do preso, e constatação. Aquilatar, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, a necessidade de ser mantida a prisão do autuado. Eu já alertei que a resolução determina o dever de apresentação de toda a pessoa presa, abrangendo flagrante e outras prisões, como temporária, preventiva ou definitiva. O artigo 3º, letra B, parágrafo 1º, o artigo 3º-B cuida do juiz das garantias. No parágrafo 1º, manda aplicar a audiência de apresentação para outras prisões provisórias, como temporária e preventiva. E claro, se for uma prisão de apresentação, no caso de prisão temporária ou preventiva, nós temos que ignorar a segunda finalidade. Ela tem somente a finalidade de averiguar se a integridade física do preso está preservada. Bom, Rogério, então o presidente da República fez mal em vetar o parágrafo 1º do artigo 3º, letra B. Nesse ponto, sim. O problema é que o parágrafo 1º traz consigo um retrocesso. Olha só, esse parágrafo 1º havia sido vetado e agora foi exumado pelo Congresso com a derrubada do veto. Diz que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias no prazo de 24 horas, momento em que será realizada a audiência com a presença do MP e da Defensoria Pública ou de advogado constituído. Até aqui, ótimo. O parágrafo 1º merece aplauso. O problema está aqui, ó, vedado o emprego de videoconferência. Pessoal, é um retrocesso. O CNJ já regulamentou a videoconferência nas audiências de custódia quando não consegue o juiz realizá-la no prazo de 24 horas. Esse fetiche com a presença física tem que ser revisto. Veja, a audiência de custódia com videoconferência nos moldes da resolução do CNJ atende todos os direitos e garantias do preso, preso em flagrante, preso provisório ou preso definitivo. Por isso que o parágrafo 1º do artigo 3º-B havia sido vetado e não poderia ter sido exumado com este retrocesso. Mas deixa eu fazer um alerta. Nós não podemos esquecer que todo o artigo 3º-B está suspenso pelo Supremo. Então, por hora, o que manda é a resolução do CNJ que vem permitindo a audiência de custódia por videoconferência. Tá bom? Atualize o material. Um abraço. Olá. Em razão da derrubada dos vetos ao pacote anticrime, o Congresso Nacional restaura uma qualificadora do homicídio. E neste bloco, nós vamos trabalhar exatamente esta qualificadora, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8. O artigo 121, parágrafo 2º, traz o homicídio qualificado. E até então, tinha 7 incisos, 7 circunstâncias qualificadoras. Agora, tem o inciso 8. O homicídio é qualificado quando cometido
com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Vamos lembrar que o homicídio qualificado é sempre hediondo, não importando a qualificadora. O artigo 1º da Lei 8.072/90 fala que o homicídio qualificado é hediondo. Não importa se eu estou nas qualificadoras dos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Sofre os consectários da Lei 8.072/90. Vamos explorar o inciso 8. O inciso 8, que havia sido vetado pelo presidente da República. Homicídio qualificado em razão do emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, havia sido vetado pelo presidente da República. Foi incluído pelo pacote anticrime e vetado pelo presidente com os seguintes argumentos. A propositura legislativa, ao prever como qualificadora do crime de homicídio o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, sem qualquer ressalva, viola o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e a pena combinada, além de gerar insegurança jurídica, notadamente aos agentes de segurança pública, tendo em vista que esses servidores poderão ser severamente processados ou condenados criminalmente por utilizarem suas armas, que são de uso restrito, no exercício de suas funções para a defesa pessoal ou de terceiros, ou ainda em situações externas para a garantia da ordem pública, a exemplo de conflito armado. Bom, pessoal, esses argumentos do presidente da República não convenceram o Congresso. O Congresso derrubou o veto. Derrubando o veto, o homicídio qualificado ganha mais um inciso. Rogério, o homicídio é qualificado quando houver o emprego de arma de fogo. Sim, arma de fogo é aquela que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano, que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projeto. Agora, não basta empregar arma de fogo, tem que ser arma de fogo de uso restrito ou arma de fogo de uso proibido. Rogério, eu estou diante de uma norma penal em branco. Exatamente. Essa norma penal em branco vai ser complementada pelos decretos. Os decretos que, por sua vez, complementam o Estatuto do Desarmamento, esses decretos vão explicar quando uma arma de fogo é considerada de uso restrito, quando uma arma de fogo é considerada de uso proibido. Pô, Rogério, nós temos então uma dependência em relação a esses decretos? Tem. E esses decretos, eles mudam muito. E não só mudam muito, como não raras vezes o Supremo suspende um ou outro dispositivo do decreto. Então fique atento. Agora, uma coisa eu te garanto, vai decreto, volta decreto, nós conseguimos definir armas de fogo de uso proibido da seguinte forma. De acordo com as normas em vigor, são armas de fogo de uso proibido as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, e as armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos. Então, esta caneta, se dispara projéteis ou projetis, passa a ser uma arma de fogo de uso proibido, pois trata-se de arma de fogo dissimulada, com aparência de objeto inofensivo. Da mesma forma, vai decreto, vem decreto, eu consigo definir arma de fogo de uso restrito. As de uso restrito são as armas de fogo automáticas e as semiautomáticas ou de repetição que sejam não portáteis, de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Ou portáteis de alma raiada cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Eu estou dando as definições correspondentes aos decretos atuais, mas pode vir um decreto mudando uma coisa ou outra, mas basicamente a arquitetura é a mesma. Então guardem essas definições que eu dei de arma de fogo de uso proibido, arma de fogo de uso restrito. Rogério, a pessoa que mata alguém valendo-se de arma de fogo de uso proibido, a pessoa que mata alguém valendo-se de arma de fogo de uso restrito, responde somente pelo homicídio qualificado, pelo parágrafo 2º, inciso 8, ou também pelo crime do Estatuto do Desarmamento, artigo 16, caso não tenha o porte. E agora, vamos imaginar que eu não tenha porte e matei uma pessoa empregando arma de fogo de uso proibido, empregando arma de fogo de uso restrito. Além de não ter o porte, eu empreguei a arma de fogo de uso proibido ou restrito no assassinato de alguém. Respondo somente pelo 121, parágrafo 2º, inciso 8, ficando o crime do Estatuto do Desarmamento, o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, absorvido, ou, na verdade, eu vou responder pelos dois crimes. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8 do Código Penal, mais o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. 16 caput, se for arma de fogo de uso restrito, ou 16, parágrafo 2º, se for arma de fogo de uso proibido. E agora? Aqui nós vamos trabalhar exatamente da mesma forma que nós já trabalhamos arma de fogo de uso permitido. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: se o agente se armar para aquele crime de homicídio específico, o delito do Estatuto do Desarmamento fica absorvido. Agora, se o agente já estava portando a arma e resolveu matar, ou depois de matar continuou portando a arma, então eu tenho contextos distintos, aí vai responder em concurso. Esse raciocínio nós já fazemos, por exemplo, no crime de roubo. Olha só, a posse e o porte legais são absorvidos pelo homicídio, pois considerados apenas meios para alcançar o resultado pretendido. Não se exclui, no entanto, a possibilidade de concurso de crime se as condutas estiverem destacadas no tempo, em distintos contextos fáticos. Repito, se eu me apoderar de uma arma para matar alguém, eu me apoderei com este fim, eu posso trabalhar a absorção. Agora, se eu já portava ilegalmente a arma e resolvi matar alguém, ou depois de matar alguém continuei portando ilegalmente a arma, eu tenho contextos distintos com curso de crimes. Para nós encerrarmos esta atualização, deixa eu te fazer uma pergunta. A qualificadora nova, o inciso 8 do parágrafo 2º do artigo 121, é uma circunstância, é uma qualificadora objetiva ou subjetiva? Essa pergunta é importante, porque dependendo da resposta, esta qualificadora vai coexistir ou não com o privilégio. E eu não tenho dúvidas em afirmar que eu estou diante de uma qualificadora objetiva. Isso significa que coexiste com o privilégio. Mesmo que os jurados reconheçam o privilégio, o juiz pode perguntar esta qualificadora. Tá bom? Atualiza seu material. Abraço.